Olá, eu sou Noemi Carneiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta no capítulo 2. Hoje vamos retomar a partir do verso de número 8. Vamos lembrar que Paulo está falando, batendo na tecla pesado sobre a sabedoria que vem do alto para a vida daqueles que são remidos do Senhor. O propósito da sabedoria que Deus dá aos seus não é apenas para glorificar a Deus, mas também para a glória daqueles que são remidos. O plano de Deus sempre tem como objetivo exaltar a Deus, a sua glória, mas também está falando a respeito da completa redenção daqueles que amam a Jesus. A sabedoria de Deus, ela está escondida das pessoas não regeneradas, mas ela está pronta para ser aplicada no coração daqueles que são remidos do Senhor. O verso de número 8 que vamos retomar diz: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Quando ele fala aqui a crucificação do Senhor da glória, ele está fazendo uma conexão, não pode separar a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Ele morreu como homem na cruz do Calvário por nós, mas nunca deixou a sua divindade. Não teriam crucificado o Senhor da glória se tivessem entendido a sabedoria de Deus. Mas o verso 9 diz: todavia, como está escrito, um dos versos mais lindos: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E ele segue falando que aquilo que Deus tem preparado, a percepção humana não pode alcançar, de jeito nenhum. A sabedoria de Deus revelada a nós em Cristo Jesus é para compreendermos a salvação que nos alcançou, para compreendermos a maravilhosa mensagem da cruz que ele está falando nesse capítulo todo. Ele está batendo sobre esse entendimento que é diferente do entendimento dos homens. Mas agora ele vai falar a respeito que Deus tem coisas preparadas para aqueles que o amam, que não tem como. Nem esses que o amam têm percepção humana para alcançar tudo isso. Então ele diz que nem olhos, nem ouvidos, né, nem jamais penetrou no coração, ou o homem nunca sentiu, mas Deus revelou a nós pelo seu Espírito. Deus, ele preparou essas coisas maravilhosas para a nossa glória, essa sabedoria. Ela foi descoberta quando? Quando Deus se revelou a nós através de Jesus Cristo. Não adianta cavocar, escafunchar, né? Fazer uma investigação humana, porque essas coisas são do Espírito, né? As bem-aventuranças eternas reservadas para aqueles que amam o Senhor, elas foram preparadas de forma especial e ela não existe nada que possa o ser humano descrever em relação a isso. Ele vai falar agora, a partir do verso de número 10, que esse evangelho de Jesus, da cruz do Calvário, ele é revelado pelo Espírito Santo. E ele é revelado, sabe, através do quê? Através da palavra de Deus. Daí a importância de lermos a palavra, estudarmos a palavra, amarmos a palavra de Deus. O verso 10 diz assim, olha: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Verso 11, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito. Verso 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha, nós vamos ver nesses versos como a nossa salvação é maravilhosa e envolve todo um plano de Deus.
envolve a trindade de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém pode ser salvo a não ser pela graça, pela eleição, pela graça eletiva de Deus, vamos dizer assim, né? Ninguém pode ser salvo a não ser pela morte de Jesus que nos substituiu. E ninguém pode ser salvo se não existir nele a regeneração dada pelo Espírito Santo. Então, Paulo, ele trabalha nesse sermão, trabalha nesse texto, coisas tão importantes a respeito do Espírito Santo, que nós precisamos ficar atentos. Olha, como nós vemos aqui, ó, no verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para entender as coisas de Deus. Então, o Espírito Santo, esse texto está dizendo, ele habita em nós, habita naqueles que são salvos, naqueles que abriram o seu coração e permitiram que Jesus ali fizesse uma obra. Naquele momento que nós cremos em Cristo, o Espírito Santo entra em nós e faz do nosso corpo a sua morada, a sua habitação, e ele trabalha, e ele permanece em nós, dando a nós todas aquelas atribuições maravilhosas para estarmos atentos à sua voz. No momento em que nós cremos em Cristo, o Espírito Santo entra trazendo para nós não o espírito desse mundo, como diz o texto lá, mas ele traz a sabedoria, não a sabedoria deste século, mas ele traz a sabedoria do Espírito Santo. Não recebemos espírito de medo, espírito de covardia, nós recebemos o Espírito para ouvirmos a voz de Deus, estarmos atentos e batalharmos. O Espírito Santo, a obra dele é sondar o coração daqueles que são dele. Você viu aqui no verso de número 10, mas Deus o revelou a nós pelo Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Não é maravilhoso sabermos que esse Espírito está em nós e que as coisas mais profundas que estão no nosso coração é do conhecimento dele. O verso 13 diz, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles é loucura. A salvação não é loucura? Sermos de Jesus, irmos para o céu, tudo isso é loucura. Ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, só quem tem o Espírito. E o verso 15 diz, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, a ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, olha, não é fantástico? Esse capítulo, Paulo encerra assim, falando a respeito que o Espírito Santo nos ensina, que o Espírito Santo nos guia, que a palavra de Deus é compreendida por nós quando essa ação do Espírito agita o nosso ser, quando nós lemos a palavra e nos despertamos. O Espírito Santo, ele faz com que a gente separe aquilo que é as coisas espirituais, leva a gente a comparar e a compreender as coisas espirituais. A Bíblia nos ajuda na interpretação daquelas coisas que são corretas. O Espírito Santo é muito importante na vida dos crentes e por isso é muito importante ler a palavra de Deus. É muito importante tê-la como referência na nossa vida. E é muito interessante observarmos que aquelas pessoas que não têm o Senhor Jesus, que não compreendem, que não querem, na verdade, entender, não querem saber, não querem procurar, não querem se entregar ao conhecimento da palavra de Deus, ela não entende, ela não aceita as coisas de Deus, ela não entende porque ela não é capaz de discernir espiritualmente, porque o Espírito Santo não está nela. Então ela não aceita de jeito nenhum o Evangelho. E as coisas do Evangelho, as coisas da palavra de Deus, as coisas do Espírito Santo, são loucura
para aqueles que não creem. Então, o homem natural, o homem que não tem Jesus, ele segue o rumo, né, deste mundo, não entende nem aceita as coisas de Deus. Já aqueles que são de Deus, ele é capaz de discernir as coisas, ele é capaz, ele tem a mente de Cristo, o texto está dizendo aqui. Então, ele consegue discernir as coisas. Por isso, quando nós rejeitamos o Evangelho, nós rejeitamos a sabedoria de Deus. Não querer Jesus na sua vida é não ter a sabedoria, a mente de Cristo. E Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós aceitamos e proclamamos a sabedoria de Deus. E ela, todos nós sabemos, é revelada na cruz de Cristo. Quando você compreende a cruz, quando você compreende que Jesus lá na cruz levou os seus pecados, né? Tudo foi colocado sobre Jesus para que hoje nós tivéssemos plena certeza da nossa salvação. Então vamos recordar, a mensagem da cruz não é desse mundo de jeito nenhum. A mensagem da cruz, ela antes da fundação do mundo, ela já existia, mas ela foi revelada a nós. E a mensagem da cruz, ela é carregada de bênçãos. Bênçãos que um homem natural jamais pode ter. E assim encerramos este capítulo 2. E lembrando que Paulo afirma aqui que a nossa fé, a base da nossa fé, deve ser firmada não em sabedoria humana, de forma alguma, mas no poder de Deus. Sobre a sabedoria humana, ele fala que ele descarta qualquer coisa para que ele fique com apenas uma coisa, que ele só quer saber na vida, que deveria ser a mesma coisa que eu e você precisamos persistir e perseguir esse alvo, pregar Cristo Jesus e este crucificado. Paulo diz que ele decidiu nada saber entre eles a não ser isso. Fique com essa palavra no seu coração. Aprenda a buscar a sabedoria que vem do alto. Aprenda a ler as Escrituras, porque nela você vai encontrar sabedoria e vida eterna. Deus abençoe sua vida.